Bom dia, gente, tudo bem? Uma boa quarta a todos. Voltei aqui, voltamos hoje, eu e a Sara, para continuar o nosso assunto da última quarta-feira, que foi sobre mudança, sobre procrastinação e sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em mudar e outras não. A gente vai usar o tema da mudança de país que a Sara fez, que foi uma das maiores mudanças, acredito, ela vai falar melhor, na vida dela até hoje. Mas para quê? A nossa intenção é trazer aqui de que forma as pessoas funcionam, como elas encaram as mudanças e por que às vezes isso paralisa ou porque é procrastinado tanto uma mudança de carreira, uma mudança de todas as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, por que às vezes a gente demora tanto, por que a gente procrastina tanto, ou porque tem pessoas que fazem isso com tanta facilidade. Então eu vou chamar a Sara. Oi, Sara, tô te chamando para hoje eu vou ser ai, como eu queria, você Jô Soares, te entrevistando. Meu sonho. Ia. Oi, Jô! Ai, o sonho. Nossa. Quem Eu sabe, adorava né? ele, Quem sabe onde eu tenho meu programa de entrevistas? Nossa, eu vou amar. né? Curiosa do jeito que eu sou, coitada das pessoas que sentarem na minha frente. É nada. Ah, É e sempre aí, bom. como E aí, está? mulher? Tudo bem? Ontem Vamos foi, continuar foi um dia falando de, forte, né? vamos continuar falando de mudança? Vamos sim. Procrastinação nessa área, porque uma coisa tá muito. Na verdade, quando a gente fala de mudança, a gente fala de muita coisa, né? A gente fala de procrastinação, a gente fala de dores, a gente fala de alegrias, a gente fala de sonhos, a gente fala de conquistas. Então, a mudança por que que a gente muda? Porque alguma coisa não, ou para buscar Não tá algo bom. melhor, ou porque alguma coisa não está satisfazendo, né? Não está do jeito que a gente quer. Então a gente busca a mudança. Faz Sim, sentido? sim. Eu reparei que, né, a gente até estava falando sobre isso da última vez, né? Que a mudança ela pode vir como fuga ou como crescimento, né? Então a gente sempre tem essas vertentes, né, da gente reconhecer, né? E ontem eu tava pensando muito sobre isso, que foi muito engraçado, deu um monte de coisa acontecendo, e tal, tava bem forte. E aí eu Uhum. prestei atenção numa coisa, Kátia, eu falei assim, quando foram as minhas mudanças que mais deram resultados, né? Vamos começar por aí. E eu percebi que foram as vezes em que eu tomei a responsabilidade pela minha vida, sabe? Pelas minhas coisas. Porque às vezes a gente fica esperando ou fica culpando o outro, né? Eu sempre é alguma coisa que está acontecendo, mas quando eu realmente tomei as rédeas mesmo das coisas da minha vida, eu falei assim, agora eu tenho condição. Porque se a gente para pensar, se a gente fica toda hora colocando a culpa em alguém, ou se fica esperando alguma coisa de alguém, é como se a gente estivesse à mercê dos outros, né? Então fica sempre muito difícil. Como que eu vou contar com uma coisa que eu tô dependendo de um monte de gente, né? Por que que tem gente que faz dinheiro quando todo mundo tá na crise, né? Por que que tem gente que consegue ver oportunidade quando as coisas estão ruins? É sobre isso, é sobre você tomar responsabilidade na sua mão. Exatamente, exatamente. E o que tu tá dando atenção, o que tu tá focando, de que forma tu tá percebendo as coisas, e é bem isso aí que tu falou, né? Quando a gente quer mudar, quando a gente quer mesmo alguma coisa, a gente busca meios, a gente busca formas, porque tem alguns momentos que a gente fala que quer mudar, mas a gente fala que quer mudar porque tem alguma coisa incomodando, mas incomodando quanto? Incomodando quanto? Sabe que tu me fez lembrar agora do segundo grau.
Eu tinha uma amiga que era ciclista. Olha a história que me veio na mente agora com isso de mudança. Eu tinha uma amiga que era ciclista e na época eu acho que eu tinha 16, 17 anos, segundo grau, eu fazia ele à noite. E essa amiga, ela tinha um corpo assim, imagina, ciclista, né? Ela era magrinha, músculo todo aparente, todo. E naquela época eu não treinava, eu não fazia nada e eu admirava muito aquilo nela. E eu, obviamente, perto dela, com a minha oralidade, eu me sentia, né? Eu era mais, ela era muito esquizoidezinha, sabe? Então, a esquizoide com rígida, então ela era muito sem gordura, né? Sim. E uma disposição. E daí o que que ela fazia? Ela tinha uma rotina mais ou menos como eu tenho hoje. Ela acordava muito cedo, ela cuidava da alimentação, que eu tenho que cuidar mais. Sabe, ela tinha uma rotina assim muito certinha, muito organizada. E daí, óbvio, ela tinha um resultado muito bom. Ela foi campeã gaúcha, ela foi várias coisas. E a gente se aproximou muito. E eu lembro que às vezes eu reclamava e eu dizia, nossa, porque eu queria emagrecer, eu queria. E um dia ela me olhou e ela me disse assim: o quanto tu quer? O quanto isso te incomoda de verdade? Se tu quisesse de verdade, é uma coisa que me marcou assim, ó. Foi numa conversa entre amigas e ela me disse assim: se tu quisesse de verdade, tu buscava meios e tu fazia. Eu parei. Aquilo, bom, para mim lembrar até hoje, gente, são mais de 20 anos, sabe? Eu lembro o lugar que a gente teve essa conversa. E aí, quando ela me falou isso, amiga, em 3 meses eu conquistei o corpo. Tu Olha só. entende? Então é aquilo. Eu fui para academia, eu fui fazer, eu cuidei da alimentação, eu tomei mais água, eu fiz o que precisava ser feito para aquilo acontecer. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu quero, ai, porque não sei o quê. Mas o quão importante isso é para ti realmente buscar os meios e fazer as ações que precisa para conquistar esse resultado, né? Sim. Sim. E por você, né? Acho que é o principal também, porque você, certamente, quando ela falou, é, veio uma clareza para você ali do que, opa, tem alguma coisa aqui, Tá na né? minha Você deve ter mão. entendido. É, O que que ela você me entendeu a disse? trava, né? Exato, o que que ela me disse? Cara, ninguém vai fazer por ti. Se tu quiser, olha a minha rotina, olha o que eu faço. Ela não me falou, mas óbvio, né? Não precisava. Sim. Então, assim, olha a minha rotina, olha o que eu faço. Eu planto para ter isso. Mas tu tá aí reclamando. Mas se tu quer mesmo, se tu quer mesmo, faça. Ela, Sim. né? É claro, busque os meios e faça isso. Então, eu acho que isso, claro, ela falou naquele momento que eu queria emagrecer, né? Mas o quanto isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes eu pergunto, no meio de uma mentoria, a gente vai fazer o jogo da vida, né? E eu pergunto para as pessoas, às vezes eu digo, o que que tu realmente quis de verdade, que estava no teu coração, que tu realmente quis de verdade, que tu não conseguiu? Mas que tu quis de verdade. Aí a pessoa para e diz: então entende? É muito louco isso, né? Porque a gente. Eu tava pensando muito sobre uma outra coisa, né, que a gente tem falado, né? Que a gente consegue trazer a clareza para a pessoa em uma sessão. Só que o resultado não é em uma Não sessão, é nosso! E não depende de nós, né? ela precisa fazer as ações, né? É, tu mostra o caminho, e quando tu mostra o caminho, às vezes a gente não tem clareza do caminho, né, Sara? Sim, Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso com a tua mudança de país. Porque, vamos lá, se eu pensasse em mudar de país nesse momento, eu preciso de clareza. Eu não sei nem por onde começar. Eu preciso sim. sentar e alinhar. O que que eu olho primeiro? Eu olho a língua? Eu olho. O que que eu olho primeiro? Eu não saberia. Eu acho que é principalmente, para mim, né, o que mais me motivou foi entender o que que eu queria. Não era nem o que que eu olho primeiro, é o que que eu quero. É entender o que eu quero, qual que é o meu objetivo aqui. Quando eu entendi isso, as coisas começam a vir.
Porque você, se você não tem um objetivo, você não consegue traçar um plano. Como é que você vai traçar um plano? Como é que você vai achar a prioridade, o que que eu olho primeiro, se você nem sabe o que que você quer? O que você quer. Você fica mudando o tempo inteiro. E a gente fica esperando o que vem de fora, fica esperando o que as pessoas vão dizer, fica esperando. A vida fica no aleatório, né? Porque tu acorda de manhã e diz: Ah, e agora o que que vai acontecer hoje? O que que tem pra mim hoje, né? E não é que tu não possa esperar, a gente depende do externo também. A gente tem que baixar barreiras, a gente tem que receber, porque quando tu não tá aberto para receber também, tu tá muito no controle, como a gente fala, tu quer controlar como chega tudo, tu também não flui. Mas a clareza do que eu quero. Sim, e eu acho que o principal também, depois da clareza, é você tomar a decisão por você mesmo. Porque é muito comum a gente ver as pessoas, até a gente, né, às vezes se pega nessa situação, onde a gente vai buscar a, a resposta do outro para a gente agir. A gente está dando a responsabilidade da decisão na mão do outro, quando na verdade é A nossa. Tudo bem você pedir aprovação, né, opinião. Sara? É, Às vezes a gente não, busca não é nem aprovação só. no outro. É, tem duas coisas aqui, tem tanto aprovação, tem tanto aprovação quanto literalmente você delegar a decisão para outra pessoa. Então, por exemplo, a aprovação pode ser alguém perto de você, alguém que você gosta, alguém que, assim, É. emocionalmente ela interfere na sua vida. Agora, tem a parte de delegar, por exemplo, que vamos dizer que eu contrato uma pessoa para eu fazer um certo tipo de serviço e tudo mais, para me dar uma consultoria, por exemplo. Ou então Isso, até contratar a gente, né, como mentora, por exemplo. isso. E aí eu jogo na mão daquela pessoa a decisão da minha vida. E não é assim que funciona, né? A pessoa ela vai trabalhar primeiro com o que você deu para ela, mas quem tem que sentir é você. Por isso que eu gosto muito de ter a certeza assim, que a pessoa entendeu o propósito das coisas que eu estou passando, o propósito das coisas que eu estou falando, porque se não fez sentido para ela, se não foi sentido, né? Se não fez sentido, não vai dar certo, né? Eu preciso achar uma outra forma de chegar àquela mesma proposta que eu dei para aquela pessoa, só que de uma forma que faça sentido para ela, entende? Exato. E eu uso muito isso, Sara. Claro, a gente tem o facilitador de olhar para o formato do corpo da pessoa e entender quais são as necessidades básicas dela, né? Então, isso Uhum. acelera para a gente chegar no mostrar a clareza e perguntar se isso faz sentido. Mas até quando eu tô numa reunião, assim, quando eu tô dando uma mini análise, quando eu tô fazendo a análise completa também, quando eu faço, até quando eu faço a venda né, da mentoria, do passo a passo, eu deixo muito, muito claro com a pessoa: eu preciso de você. Você precisa estar disposto. Você está disposto a fazer tudo o que precisa, porque nós temos um tempo de 3 meses, é um tempo curto. E para que as coisas aconteçam, a gente precisa fazer. Eu não vou fazer por ti. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te ajudar a encontrar o caminho, eu vou te dar o norte, mas quem vai fazer é você. Você tá disposta? Eu deixo isso muito, muito claro. E Sara, é incrível assim as pessoas que eu já passei, as pessoas que se entregam pro processo, as pessoas que fazem o que precisa ser feito. É incrível, Mulher, né? O resultado vem. Meu Deus, o quanto fazer o que precisa ser feito é fazer o processo, confiar no processo, fazer o que precisa ser feito, dá o resultado. Dá o resultado muito, muito antes do que a gente mesmo espera. Porque às vezes no início, assim, tu vê a pessoa enrolada, tu vê a pessoa né, que não tá conseguindo ver o caminho direito, que tá com dificuldade de encontrar, às vezes até de decidir, de saber o que que ela quer de verdade. Sim, Porque, vamos lá, às vezes tu tá com né? Tu tem. Tu tá vivendo, as coisas estão acontecendo. E eu sempre digo, gente, aqui é vida real, a vida tá acontecendo. E até eu brinco assim, quando eu acabo a sessão, eu digo, vai viver, porque é na vida que a gente vai aplicar tudo que a gente
conversou, o que a gente teve clareza, o que a gente planejou. É vivendo? Sim. E é muito interessante isso, porque a gente consegue ver o formato do corpo, né? Quais são os recursos da pessoa, só que às vezes ela mesma não consegue ver. Então, a primeira coisa que a análise corporal faz é um resgate de quem a pessoa é. Porque às vezes ela está tanto tempo na dor que ela não enxerga. E Isso. aí a gente, né, tem que ficar puxando ali na memória dela, teve algum momento que você se sentiu, não sei o que lá. Aí você vai ver a pessoa lembra um negócio da infância. Aí Sim, ela lembra que, né, aconteceu alguma coisa, daí pronto, ela, né, jogou aquele recurso fora, né? Então a gente é, é sempre um resgate, né, de quem a pessoa é primeiro. Isso é bem importante. é. Porque quando a pessoa não tá não tá vivendo o que ela tem potência para viver, que ela tem a força para viver, o que ela tem a capacidade para viver, é porque ficou parada em algum lugar, né? É porque alguma coisa deu errado e aquilo ficou a impressão que é daquele jeito e que as coisas vão sempre se repetir da mesma forma. E a gente tem isso, né? É, por que que a gente busca apoio também? Por que que a gente pede clareza? Por que que a gente apoia uma a outra ou busca apoio fora? Porque a gente também tem percepções, né? Que a vida é o quê? Não é o que aconteceu de verdade, é a percepção que você teve sobre aquilo que aconteceu. É legal isso, porque às vezes a gente tem que mostrar para a pessoa, por exemplo, que, vamos dizer, que ela é um cavalo. Só que na verdade ela tá se enxergando um unicórnio. Entendeu? Porque Porque em ela tá algum, toda perdida. porque em algum momento aconteceu algo e ela se sentiu um unicórnio e às vezes é aquela coisa, né? Tu botou o pé na água fria, tava tão fria que o verão chegou, a água esquentou, tu não põe de novo porque tu imagina que a água continua fria daquele jeito, né? E eu Hum, começo a pegar as coisas dos outros, né? Tipo assim, você pega alguma coisa que alguém falou pra você ou que alguém espera de você e você incorpora aquilo como se aquilo fosse teu, Muito. Muito. As né? expectativas, né? O que esperam da gente, a forma que a gente, vamos lá, é a forma que a gente, é como quando formou nossos traços, né? A forma que a gente viu a vida, a forma que a gente entendeu a vida. Então, isso vem lá do útero até, né, a nossa criação. Como é que a gente viu a vida? Para, né? Até tu entender que talvez a vida não seja só aquilo que pode ter além daquilo, ou que pode ser diferente daquilo, leva um tempo, porque é isso que tu aprendeu, é isso que tu viu, é isso que tu E eu, entendeu. eu acho tão legal isso, né? Eu tava conversando com os meus pais esses dias, aí a gente falou da diferença, né? Como eu e meu irmão, por exemplo, como a gente interpretou as mesmas situações, né? E o poder tá todo na nossa mão, né? Então, assim, é uma coisa. É legal, tem gente que fica o tempo inteiro falando, ai, meu caso é muito difícil, ai, porque não sei o que, você não conhece o meu caso. Gente, quanto mais você achar que não é pra você, que isso não é, né, a pessoa não sabe, a sua vida é sua exceção, né? Tipo, a NASA tem que me estudar porque ninguém vai conseguir achar, mais difícil vai ser de você conseguir sair dessa. Quanto mais rápido você perceber que existem milhões de ferramentas por aí para você usar, justamente porque pessoas já passaram a mesma coisa que você, sim, né? E elas já entenderam, elas já te passaram ali um guia, né? Uma direção, mais rápido você vai avançar, né? Tem gente que fica parado na negação, o tempo inteiro na negação, justifica, né? E aí não sai do lugar, não vai Sabe, adiantar. sabe que uma das perguntas, assim, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, com toda uma das perguntas que eu me faço diariamente. O que tem aqui que eu não percebi, o que tem aqui que eu não vi, o que tem aqui que eu não sei e não percebo ainda. Sim, tem que estar pronto para ver a resposta, né, Kátia? Tem muita gente que pede para ver, mas não está pronto. Pede pra ver, mas vira pra cá, né? Aí na hora que vem, ah, não, tá muito difícil, não, Nem quero ver. né?
É, tá muito difícil, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu vou ter que agir, eu vou ter que realmente me dedicar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me esforçar. E aí, quando tu entende que tá na tua mão e que tu precisa fazer e é do que a gente tá falando, né? Quando tu precisa fazer essa mudança. A gente tá falando que é fácil? Não, a gente De não tá jeito falando que nenhum. é fácil. Não é sobre ser fácil, mas é entender o que precisa fazer, entender como e ir fazendo um pouquinho por dia, né? Porque se eu faço um pouquinho por dia, de 100% em 100 dias, se eu fizer 1% por dia, eu consigo fazer essa mudança. Mas se eu deixar para Sim. amanhã, para amanhã, para amanhã, esse pouquinho, é um pouquinho por dia. O que que eu acho que paralisa muito a gente? Vamos ver se tu concorda comigo, principalmente quem tem os traços que eu tenho. A gente busca o resultado final. Tu só olha pro topo da montanha. E quando tu tá sempre olhando pro topo da montanha, tu não entende que tu precisa que de passo em passo tu chega no topo da montanha. Então, tu olhar pro topo da montanha às vezes é desafiador, é muito difícil, tu acha que tu não vai dar conta. E aí tu diz, ah, É isso. Porque é até uma coisa que eu falo, né? É 1% melhor por dia. é, Parece pouco, só que em um ano são 365% melhor, exato, né? Não exato, tem como, entendeu? É matemática. Não tem como. Se você tá dando o seu melhor, né? Um pouquinho que seja por vez, não tem como. Você vai colher. exatamente, exatamente. E quando tu faz isso, tu consegue olhar para trás, eu acho que é a maior vitória, né? Não é o que o outro vem te dizer, não é o que o outro te parabeniza, mas é tu olhar para Kátia hoje e tu olhar para Kátia em janeiro. O que que eu tava sonhando lá? O que que eu tava fazendo lá? Quais eram as minhas expectativas? Quais eram meus medos lá? O que que eu consegui vencer? E O ter que que eu constância, consegui né? o que que eu consegui empilhar, o que que eu consegui dar conta de mudar. E não é sobre grandes mudanças, e às vezes as grandes mudanças acontecem mais rápido do que a gente pensa, sim, mas as grandes mudanças só acontecem quando a gente faz um pouquinho todo Sabe dia. uma coisa que me veio agora na mente, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, é, começaram a aparecer as coisas na minha frente, começou a vir, né? E aí a gente pensa, na verdade, elas sempre estiveram ali, só que Sempre. o meu olho estava assim, né? Eu É, não estava conseguindo enxergar, porque eu não tinha a clareza, eu não tinha tomado uma decisão de fazer alguma coisa, então eu não conseguia avançar, né? Então, como que eu vou enxergar uma oportunidade na minha frente se eu não sei, né, de novo, qual que é o que eu quero, qual que é o meu objetivo? Não tomei uma decisão. Às vezes eu fico aí sonhando alto, mas a decisão mesmo não foi tomada. Então, uma exato, vez que você toma a decisão, as coisas aparecem na sua frente, não é porque elas vieram do nada. É porque você está conseguindo enxergar agora. exato, exato. A decisão. Bom, eu separei umas perguntas que eu quero te fazer, que aqui a gente começou a Diga. conversar e a gente, ó, eu até anotei para mim não esquecer. Sara, agora vamos voltar ao assunto aquele que foi um assunto bem bacana, né? Sobre a tua mudança de país, porque eu acho que é isso, é algo assim, é sonho para muita gente, é algo muito distante para outros, é também algo que alguns não querem, não buscam, não pensam sobre isso, né? Mas eu acredito que ela é uma mudança assim que ela envolve tudo. Eu acho que tudo na tua vida, tudo, absolutamente tudo. Penso eu. Sim. Se eu não mudei de país, eu mudei só de estado e já mudou tudo. Eu penso mudando de país, né? Então, para começar, o que mais te motivou quando tu decidiu mudar de país? Qual foi a tua maior motivação? O que te fez decidir? Eu acho que assim, então são dois momentos, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre indico intercâmbio. Eu sempre indico intercâmbio porque o intercâmbio ele faz você crescer demais.
né? Ele faz você abrir a cabeça, expandir. E por que que eu falo do intercâmbio? Porque você tem um tempo limitado. E depois, né, se você gostou, você pode decidir ficar, que foi o que aconteceu comigo, foi exatamente o caminho que eu fiz. Por quê? Porque a minha maior motivação foi o inglês, né? Assim, foi o que eu realmente tinha dificuldade, e eu tinha muita dificuldade no inglês. E eu falei, eu vou aprender, vai ser por osmose, porque eu tô tentando aqui, e não tô conseguindo. E quando eu cheguei aqui, a minha maior motivação para ficar foi justamente esse crescimento interno que eu tive, né? Foi esse espaço que eu tive para olhar para mim, foi esse tempo, parece que eu precisava de um tempo, de um espaço físico, e, sabe, de tempo para olhar para dentro de mim. E quando eu enxerguei o tamanho da potência que eu tinha, eu consegui, sabe, eu olhava assim para mim, eu falava assim, nossa, eu me encontrei aqui, porque eu me encontrei internamente, então poderia ter sido em qualquer lugar, poderia ter sido no Brasil também, não importa, mas esse encontro interno, eu estava aqui, eu olhei a cultura, eu falei assim, eu me identifico com o jeito deles, tal, com a cultura daqui, então eu vou ficar, mas como eu já tinha me encontrado por dentro, eu tinha condições de ficar, emocionalmente falando, sabe? Então, acho que primeiro foi o inglês e depois foi descobrir a minha potência. Foram as minhas motivações e sempre crescer, né? Porque é um desafio ficar aqui, né? Então é um desafio constante. Tá, então faz sentido, Sara, o que eu passo muito sobre flertar com o sonho, sobre aquela ideia que a gente traz assim, eu quero um carro novo. Eu não sei qual carro eu quero ainda. Eu vou na concessionária fazer uns test drive para entender. O intercâmbio foi isso? Foi um test drive? Foi sem querer, foi. Sem querer foi um test drive. E olha que Entendi. engraçado, falando em test drive, me veio uma outra coisa na cabeça, né? Eu tô morando já num prédio já faz um tempinho, né? Ops, no mesmo prédio já faz um tempinho. Uhum. E eu tinha ido fazer essa coisa do flertar, né, com Com o o próximo sonho. nível, com o sonho. Isso. Eu fui fazer uma visita num outro prédio que eu gostava, tal, achava o prédio legal. Ainda não era exatamente o prédio que eu queria estar, mas já era um prédio bem legal, já era uma coisa bem legal. E tinha uma coisa específica que eu queria, que era a vista para o mar. Kátia, eu fui, fiz a visita, tal, não sei o que, foi super legal, e tal, né? Enfim, ficou naquilo porque eu fui visitar, né? Você acredita eu não sei quanto tempo que passou. Eu não fui para aquele lugar e realmente, que nem eu te falei, não era exatamente o que eu queria, né? Mas eu mudei no mesmo prédio que eu estava, que eu nem sabia, eu mudei para outro apartamento que depois que eu mudei, quando eu olhei, eu falei, nossa, tem vista para o mar. Então, às vezes, nem é o que você está esperando, nem é aonde você está esperando, nem é da forma que você está esperando, mas você atinge, você alcança do mesmo jeito. Entende? Então, esse flertar, por exemplo, né? Ah, porque daí eu fui fazer um test drive no carro tal, que não sei o quê. Pode ser que nem seja aquele o carro que você vai pegar, né? Mas, Exato. sabe? Você tá no Exato. caminho. E a gente não deseja o que não conhece, né, Sara? Como é que você Hum, ia desejar ter um apartamento com vista para o mar se tu nunca tivesse entrado num apartamento com vista para o mar? é sobre isso. Como é que você ia, desejar continuar no país, estar há 14 anos aí, se você não tivesse testado, se você não tivesse feito o intercâmbio? É sobre isso. É exatamente isso. Para que serve o namoro? Por que a gente namora antes de assumir um compromisso sério? Porque a gente vai entender se é aquilo mesmo que a gente quer, que a gente gosta. Em alguns momentos eu pego algumas pessoas tão fechadas assim que eu começo a dizer, quando a gente começa a tentar fazer o plano, né? Tentar fazer o jogo da vida, e elas dizem, não, mas isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não, mas isso eu acho, eu acho, eu acho. E aí eu começo a trazer aquilo. Experimenta, experimenta. Às vezes é uma pessoa que saiu, eu lembrei agora de um exemplo de uma mentorada, ela ficou 15 anos em um relacionamento que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ela ficou 15 anos em um relacionamento vivendo a mesma coisa. A mesma coisa, obviamente, não, mas vivendo esse relacionamento, né? Entendendo a vida daquele jeito ali, a profissão, o que eles faziam. E aí o relacionamento foi indo, foi indo, foi indo, acabou.
E ela passou mais de um ano e meio simplesmente fechada, imaginando que ela não ia encontrar alguém legal ali fora. Mas não se permitia a ir ali ver, a experimentar, a conhecer pessoas, a olhar para as pessoas sem a barreira de dizer, tu tem esse, aquele outro defeito. Deixa eu olhar para isso. É olhar de verdade, né? É legal você ter falado isso, porque tem várias situações que eu vejo, né? A pessoa fala que quer, mas é que nem você falou, ah, mas isso aqui não, começa a botar um monte de empecilho e a pessoa não tá se entregando de verdade. Então você quer mesmo? Tem certeza? Porque tudo Exatamente. bem. Se você não quis, não tem problema se você não quer, mas assume pra você mesmo que, né? Assume que dói menos, né? Isso, isso. E aí reclama, eu estou travada, eu não consigo, eu não vejo. Mas o quanto tu te permite, porque às vezes a impressão que dá é, eu vou começar tudo de novo. Eu vou começar É, tudo de novo. A gente nunca começa tudo do zero. A gente exato. nunca começa tudo de novo. Tu vai ter outras escolhas a partir da bagagem que tu tem até aqui. Aquela velha máxima, eu saí do emprego, eu vou começar do zero. Como assim começar do zero? E o que que tu vai fazer com tudo que tu viveu até hoje? Tu vai começar do É, zero mesmo? Como assim do zero? tem uma coisa importante aqui que me veio na cabeça, uma situação de uma pessoa, né, que literalmente ela foi feita redundante junto com um monte de gente, né, em uma empresa. Aí tal, né, a gente trabalhou junto e depois ela entrou noutra empresa, tudo mais, estava crescendo e agora a empresa está mudando de país e vai, né, vai se tornar redundante outra vez. E assim, a pessoa fica, né, abala emocionalmente mesmo, a pessoa fica meio perdida. E eu falei, né, tipo assim, mas, cara, não esquece de quem você é, de tudo que você já conquistou, né? Não deixa essa situação dizer quem você é. É só uma situação. Exato. Você é muito além disso. Você já provou por A mais B e C e não sei o que, sabe? Que você é muito maior que isso. Então a gente, né, esquece às vezes de olhar para dentro da gente quando um tipo de situação acontece, a gente, né, fica abalado e a gente parece que esquece de quem a gente já é. Então é esse negócio do recomeçar, né? Começar nunca é do zero, sempre, né? Você já criou ali é, a sua personalidade, né? E tudo mais, quem você é, a sua força, né? Então não é do zero, não é do zero. E o fato de muitas vezes estar preso porque viveu 10 anos uma coisa, porque passou por 15 anos no emprego, porque passou por 10 anos num relacionamento, imaginar que é tudo igual, que só existe isso, não se abrir para olhar o leque de opções e poder escolher a escolha, Não né? se, A escolha, a não se decisão e a permitir isso. escolha. É, Não se exato. permitir experimentar, né? Aquela sensação, isso é o olhar mesmo, né? Ao invés de olhar, meu Deus, agora eu tenho um mundo inteiro para escolher, tu pensa, tu fica com aquele pensamento, ai, agora eu tenho que começar tudo de novo, começar do zero, eu perdi tudo, né? Aquela sensação do eu perdi tudo e agora eu tenho que começar tudo de novo. Sim. Tá, continuando. Como essa mudança, como a mudança de país, te ajudou, Sara, a te conhecer melhor? Tá. Boa tarde, Dai. Bom É, dia, no então, Brasil ainda é bom dia. aqui é boa tarde já. Verdade. Tô brincando. Tá, respondendo a sua pergunta, né? Quando a gente muda de país, a gente está numa situação completamente oposta, né, do que a gente vive, que nem eu te falei. Quando eu mudei pra cá, eu fiquei uma semana só com meu namorado aqui me ajudando. Né? Depois ele me deixou, né? Porque ele foi porque eu tava na Irlanda, né, primeiro, e ele na Inglaterra, então assim, nem o mesmo país estava. Então, eu não, literalmente eu tive que me virar, né? Então, essa mudança para mim me fez olhar para mim e falar, caramba, eu sou capaz. Sabe? É olhar e falar assim, meu Deus, eu dou conta, meu Deus, eu consigo, né? E começar a ver que eu tinha capacidade de achar respostas sozinha, entende?
Então, tipo, eu não tinha nem dinheiro se eu quisesse fazer uma terapia nem nada. Naquele momento, não. Tinha nada. É você com você, era essa a minha situação, né? Então, literalmente, eu tive que contar comigo, entende? E acho que isso pra mim foi o que mais, não sei se respondeu a tua pergunta ou não, qualquer coisa você fala, mas foi o que mais eu senti assim que me ajudou, que me auxiliou, sabe, de me encontrar, foi esses testes, vamos dizer assim, que era um teste diário, né? O que será que vai acontecer hoje? Como será que eu vou conseguir sair dessa situação hoje, né? E É um até, teste diário. e até talvez isso foi bem importante para te permanecer ali. Porque, vamos lá, quem sabe se ele tivesse feito tudo, se ele tivesse te dado a mão, se ele tivesse te conduzido em tudo, tu não teria descoberto isso. Nossa, até vou contar uma história aqui que foi engraçado que a gente estava no. Porque assim, né? Sempre vai, que nem eu falei na live passada, sempre vai ter algum brasileiro que vai te ajudar, sempre, né? Então você não precisa nem falar a língua se você não quiser. Mas eu estava aqui para aprender e tudo mais, só que eu era insegura no começo, como todo mundo, né? Aí a gente estava na fila do McDonald's. Aí ele pegou, eu tava tranquila, ele tava na fila, ele tava junto comigo, eu tava de boa, né? Só que aí ele falou assim, eu vou lá ali, não sei do que lá, você fica aqui. Eu falei, não, não me deixa aqui sozinha, não! Apavorado. Não, você consegue, eu não consigo, daí você consegue. Aí ele falou assim, ele falou assim, decora essa frase. I'd like a Big Mac, please, que é eu gostaria de um Big Mac, por favor, só isso. E eu decorei a frase. Quando chegou lá na frente, eu falei a frase. Aí a mulher começou a fazer um monte de pergunta. Qual que era o tamanho? Escolhe você. Qual que é o refrigerante que você quer? Escolhe você. Você quer só o sanduíche? Escolhe você. Você quer comer aqui ou levar para casa? Escolhe você. Eu não conseguia fazer nada. A mulher brava, assim, né? A Ai, Daiane que tá nossa, rindo ali, eu acho que ela passou por algo parecido. são muitas histórias, gente. Então, são muitas histórias mesmo. Mas assim, naquele momento eu falei assim, sabe? Tipo, eu tive que me virar. Ela escolheu o sanduíche, ela escolheu o refrigerante, ela escolheu tudo. Mas assim, deu, saí de lá, né? Consegui comer, né? Então é. Exatamente. Porque às vezes quando tem alguém decidindo aquilo que tu falou lá no início da live, quando tu espera o outro tomar a decisão por ti, tu simplesmente larga na mão do outro, é tipo assim, eu tô de carona, é tu que tá dirigindo. Eu tô de carona, te vira? Te vira, eu tô de carona. E vamos lá, vamos trazer uma analogia. Quando a gente vai de carona, a gente não aprende o caminho, né? Eu não Não, aprendo o de caminho jeito quando eu vou nenhum. de carona. Se eu Até precisar ir de tento, novo, eu não mas. sei ir. Agora, se eu É, for dirigindo, que eu sei depois. É é, uma vez já deu. Então é exatamente isso. Vamos usar uma analogia com a direção. Quando a gente está de carona, quando a gente deixa os outros. Passei sim, ela disse. Quando a gente deixa os outros decidirem pela gente, a gente está só de carona. E aí, se tu precisar fazer, tu não dá conta. Então, o quanto às vezes estar de carona te tira a tua força, te tira as tuas possibilidades e tira a tua. Eu não falo nem força, mas tira o teu autoconhecimento, tu entender que tu é capaz. Tu entender que tu é dá sobre conta. isso. Tem uma coisa legal aqui que eu vou usar também, uma outra analogia, é sobre assim, né, a gente tem que testar, a gente tem que ir no caminho e tudo bem pegar o caminho errado. Então aqui, por exemplo, a gente dirige na mão ao contrário, né? E quantas vezes eu não ia pela contramão, gente? Mas quantas vezes que eu não ia na contramão, entendeu? Nossa! Aí teve uma vez até que eu brinquei, né? Que um amigo meu, super calmo, eu tava andando, tava dirigindo, não sei o que, daqui a pouco ele, Sara, eu não quero ser grosso nem nada disso, mas assim, só pra te avisar, você tá, você tá na contramão. Se Gentil fosse, ele, eu já teria dado um se fosse, berro. exato, eu estaria gritando, apavorado. Ah, seu louco! Mas, né, tudo bem, a gente tá, sobreviveu, né? Estamos todos. Eu já entrei eu já entrei num, o que a gente chama de roundabout aqui, a rotatória. Sim. Rotatória, a 50 por hora na contramão. Ai, Meu meu amigo que Deus. tava do meu lado, meu Deus, a gente vai morrer! Coisas assim, entendeu? Mas, tipo, tudo Tu bem vê se errar o caminho. Exato, mas olha como isso marca. E quando a gente erra o caminho, e a gente vai errar. A gente pega o Sim. GPS, eu sou campeã em sair de carro, sair com o GPS e errar 10 vezes, mas até eu busco até encontrar.
E é isso que a gente faz em qualquer coisa da vida da gente. A gente vai errar. A gente não é assim, ai, porque eu tenho clareza, porque eu sei aonde eu tô indo, que eu não vou errar. Sim, tu vai errar. Tu vai ter que Vai. refazer, tu vai ter que corrigir, tu vai ter que. A gente vai errar, a gente erra o tempo inteiro. E às vezes se permitir errar e rir da nossa própria, claro, quando não for muito perigoso desse jeito aí, né? Porque andar na contramão tá um pouco perigoso. Vamos errar uma. Tô Vai brincando. sobreviver, né? Até a Dai comentou aqui, né? Entrar na faixa exclusiva do ônibus aqui também, aqui tem isso. Então, usando a analogia disso, né? Quando você pega a direção errada, você, nesse caso, por exemplo, se a gente entra na faixa do ônibus aqui, a gente paga uma multa. Então, assim, é você errar o caminho e pagar o preço. Erra Exatamente. o caminho, mas paga o Exatamente. preço e E tá paga tudo o certo. preço. Você pagou o E- preço e vai embora, né? Não Mas vai tu desistir só. por causa disso. Mas tu só pode contar isso, tu só pode acertar o caminho, tu só pode corrigir se tu tentar. Se tu te colocar em Total. movimento. Se tu não te colocar em movimento, tu teria andado só de, eu não sei como é o nome, de Uber, de táxi ali, de ônibus, enfim. Mas se tu tivesse andado só dessa forma aqui, tu não saberia. Tu simplesmente não poderia pegar um carro e sair por aí, né? É muito fácil não errar, é só não fazer nada. É só não fazer nada. Eu sempre falo, essa é uma frase que eu carrego há muito tempo, sabe? Quando o apontamento, porque isso, porque tu fez errado, porque. E eu falo isso para as pessoas: só não erra quem não faz nada. Só não erra quem não faz nada. Então, quando tu tem isso pra ti, cara, se eu tô errando é porque eu tô fazendo alguma coisa, ou eu não estaria errando, já tira um peso muito grande do erro das nossas costas, né? Sim. Cara, e quando que a análise, quando que o autoconhecimento entrou na tua vida? Como é que entrou? Por que que foi? Por que que tu buscou? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu tava no meio da pandemia, né? Entrou na pandemia, então foi Aham. literalmente na pandemia. Eu tava fazendo um curso de autoconhecimento bem bacana, eu já tava fazendo terapia há um bom tempo e tal. E a minha terapeuta, porque eu já tinha feito psicanálise, né? Eu já tinha o curso, né, de psicanalista e tal. E ela falava assim pra mim, vai atender, as pessoas, né, precisam, né, estão precisando, né, e tal, e você, né, dá conta, não sei o quê, me incentivando. Mas sabe quando eu senti que faltava alguma coisa, faltava alguma coisa, faltava alguma coisa. Aí eu tava fazendo um curso de autoconhecimento e tal. Daqui a pouco apareceu o Corpo Explica na minha vida. E eu falei, opa, aqui eu me identifiquei. Aí comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, mas a gente sabe que a análise é de frente pro espelho, né? Então eu só consegui me formar depois de um tempão. Eu demorei para me formar, mas realmente porque eu quis olhar para mim, eu quis me resolver para poder, né, falar assim, agora eu entendi, né? Então, a análise corporal, ela me salvou, literalmente. Ela me salvou de uma depressão, ela me salvou de um burnout, ela me salvou de fugas, de repente, que eu não tinha visto que eu estava fugindo, né? Até o motivo, tal, né? Que a gente conversou na live passada do motivo que eu vim para cá, porque estava tudo uma bagunça no Brasil, assim, né? Eu não estava conseguindo lidar com aquela situação, então eu vim com o inglês, mas a gente sabia que tinha os ganhos secundários, né? Por trás disso e tudo mais. Então, a análise foi onde eu me salvei e onde eu vi a oportunidade de usar isso como ferramenta para ajudar outras pessoas. Legal tu falar isso. Eu fiquei te escutando e fiquei pensando. Realmente, a análise, ela é algo que é como se ela tirasse uma venda da frente dos nossos olhos, né? Porque tu passa a entender o que uma vida inteira, às vezes tu ficou tentando mudar, tu ficou tentando fazer diferente, tu ficou achando, procurando, achando que tu era problemática, achando que aquilo era um erro, tentando ser igual a outras pessoas. Eu digo assim, às vezes a gente é um peixe e a gente quer voar. E a gente passa uma vida inteira tentando voar, sendo que a gente podia nadar muito bem, e Sim. gasto a vida tentando voar, né? E quando tu entende, a análise para mim ela foi um divisor de águas. Foi aquela coisa de entendi
entendi porque eu sinto isso, entendi porque eu faço isso, entendi porque eu me sinto dessa forma, entendi porque não deu certo até agora, entendi porque isso, entendi porque aquilo. É aquele orelhão, que eu digo que cai o orelhão, não cai só as fichas, né? Cai o orelhão Sim, inteiro. E aí tu diz, meu Deus, e o mais legal disso tudo, tu entende? Cara, tá na minha mão. É eu que vou ter que resolver isso. Eu que vou ter que entender como eu funciono e eu vou ter que cuidar isso. A máquina tá na minha mão. Eu não posso delegar para ninguém porque eu funciono desse jeito. O meu pai funciona diferente, a minha mãe funciona diferente, o meu marido funciona diferente, os meus filhos funcionam diferente. E se eu não trouxer a autorresponsabilidade para mim de como eu funciono, entender os meus limites, entender o que eu preciso fazer para alcançar as coisas e explicar também para os outros como eu funciono, colocar limites neles, para que eles entendam sim. que essa é a minha forma para que eu possa viver no recurso. Eu passo uma vida inteira tentando ser o que eu não sou, tentando fazer o que eu não dou conta, tentando buscar respostas aonde a gente busca alívio, porque daí o que que para mim assim as outras terapias elas ajudam demais quando tu tem esse conhecimento, quando tu consegue, quando tu tira essa venda do olho, quando tu realmente pega para ti o que é teu. Sim. Muito legal isso que você disse, porque as outras terapias, elas são muito boas também. Mas é que nem né, a gente estava falando aqui, se você tem que ter o seu momento, você tem que ter o seu lugar para aliviar, né? Uma vez que você entende isso, não importa como que você vai fazer, mas você precisa desses, uma vez que você entende onde estão os respiros, né? As coisas que você precisa fazer. Outra coisa legal que você comentou aqui, que é muito importante, que aconteceu comigo também, foi sobre entender que as pessoas são diferentes. Então, os meus relacionamentos mudaram absurdamente. As pessoas que me irritavam pararam de me irritar. E não é porque elas mudaram, é porque o meu olhar sobre elas mudou, né? Eu passei a entender melhor elas, e quando eu passei a entender elas melhor, eu comecei como é que eu vou dizer? Motivar elas, a trazê-las para o recurso, vamos usar nesse termo, a trazê-las para o recurso. Elas começaram a se sentir melhor também, e elas começaram a interagir melhor comigo, e começaram você via que as coisas às vezes que irritavam é porque elas estavam na dor. Então, a partir do momento que eu trazia aquelas pessoas para o recurso delas, eu mostrava para elas o potencial delas, elas, nossa, floresceram assim, sabe, cresceram e tudo mais, e foi incrível as diferenças que eu vi de gente literalmente que estava pronto para pedir demissão, por exemplo, sabe? E até depois, né, se manteve na empresa depois que a gente conversou e tal, e pegou até promoção depois. Então, quer dizer, você vê a diferença que ter esse conhecimento não é só pra gente, mas é sobre como a gente olha o próximo também, como a gente aprende a respeitar o próximo, né? E trazer ele pro recurso dele. É incrível. Eu amo análise. Não tem como. É, é como a gente estava falando, assim, tudo apoia, né? As outras terapias, as outras coisas, tudo apoia. Mas quando a gente tem essa base, porque daí tu entende, é como se tu tivesse um carro ou um computador, um celular com muitas funções e tu não soubesse usar. E aí, quando tu Sim. aprende a usar essas funções que estão aí disponíveis, facilita tudo, porque daí tu diz, ah, aqui eu entendi, aqui eu vou até esse limite, aqui eu faço assim, eu tô sentindo tal coisa, então eu tenho que fazer isso. E não é que tu vai parar de sentir, não é que tu vai mudar, não é, mas tu vai saber como usar aquilo, como usar aqueles aplicativos que estão É aí você literalmente disponíveis. aprender, né? E é legal isso que você falou, porque é justamente sobre isso. Você começa a prestar atenção nas suas emoções. Você começa a prestar atenção no opa, né? Bateu alguma coisa aqui diferente. Qual foi o gatilho? O que alguém É, falou? O que aconteceu nesse momento? Aí você começa a prestar atenção no detalhe. E aí você começa a entender melhor. e a gente olha para o outro diferente, que nem tu falou, né? Tu olha para o outro, tu trata o outro diferente. E às vezes, quando tem alguém julgando, assim, as pessoas julgam, ai, porque fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo.
tu não consegue julgar, tu olha com empatia, porque tu entende o porquê que ele tá fazendo aquilo, por que que ele age daquele jeito, qual é a dor dele, qual é o recurso dele, né? Qual é a força dele que às vezes ele não tá vendo. E tu percebe ele agindo despatinando, né, naquele lugar ali, simplesmente porque ele não entende como usar os recursos dele da melhor maneira. Então, eu digo assim, a gente é suspeita para falar, né, sobre a análise, Hum. porque quando tu começa a te conhecer, tu começa a conhecer as pessoas ao teu redor, tu respeita, porque primeiro é o que tu falou, é de frente pro espelho. Primeiro a gente entende como a gente é pra gente se colocar no nosso lugar. Aí quando tu Uhum. te coloca no teu lugar, tu entende o que te faz bem, o que te faz mal, o que te, né, o que qual o caminho que tu precisa para alcançar o que tu quer e aí tu passa a respeitar as outras pessoas. E realmente, é como tu disse, tudo melhora. Porque os objetivos eles chegam mais fáceis, as tuas relações melhoram horrores, tu para de querer mudar o mundo e tu E é foca muito. em usar o que tu tem de melhor, né? E tu para de querer usar o mundo. E a gente sai assim, eu acho que a sensação que a gente tem, assim, que a gente gostaria de dizer para as pessoas: tu precisa saber disso, tu precisa saber disso, tu É, precisa conhecer, tu precisa disso, sabe? Isso vai mudar a tua vida. A vontade que a gente tem só que, claro, né? Cada pessoa tem a sua percepção, tem seu tempo, tem sua busca. Mas a sensação que a gente tem é de olhar para a pessoa com uma dificuldade de dizer, cara, tu precisa saber disso, que isso vai te ajudar, vai te facilitar, né? Vai ser mais fácil para ti. Se a gente pudesse dar uma dica assim, vim te conhecer, te conhece assim, entende o que que é. Por quê? Porque a gente traz muito quando a gente faz uma devolutiva, quando a gente faz um processo terapêutico, né? Porque tudo é um uhum. processo. Não adianta também eu jogar um monte de informação em cima da pessoa, porque, cara, quanto tempo tu levou? Eu levei 6 meses. É engraçado você ter falado isso, porque no começo, por exemplo, eu não falava para as pessoas da análise, eu fui testando. Então eu testava. Eu olhava assim, né, o formato daquele fulano, porque eu estava estudando ainda e tudo mais, Até porque então a eu gente resolvi. desconfia, né? A gente É, desconfia, assim, não eu, eu, pode ser. e eu comecei a fazer teste. Kátia, eu formei uma equipe tão forte. Mas a minha equipe era tão forte que toda vez que um deles era promovido, o que acontecia com bastante frequência, o pessoal do, né, do time onde a pessoa foi falou: Nossa, essa pessoa veio muito bem preparada. Mas por quê? Justamente porque eu pegava aquelas pessoas que estavam todas ali aleatórias, todas jogadas fazendo o que elas não foram feitas, né, para fazer, e começava a mudar as coisas. Então eu pegava um esquizoide, coitado, estava super sobrecarregado ali o tempo inteiro falando com gente, eu falava assim: Ó, escuta aqui. Eu preciso de uma ideia aqui. Eu tô com um projeto aqui que não sei, eu não tô conseguindo sair do lugar. Você consegue me ajudar aqui a pensar numa ideia? Eu não falava nada de análise. Eu só jogava assim. A pessoa, você via sabe, o olho dela brilhava. E ali ela começava a sentir mais confiante. Só uma ação que eu fiz. Ela começava a se sentir mais confiante. Ela começava a performar em todo o resto. Em todas as áreas. E assim por diante, sabe? Então, eu testei Uhum. muito a análise, né? No time e tudo mais. E quando eu mudei de empresa, de novo, eu testei outra vez. Eu fui para outra empresa com outras pessoas, todo mundo novo de novo. Eu olhava o formato e falava, isso aqui eu vou tratar. Cara, era incrível. E o nosso tempo está quase acabando. Mas, Sara, eu acho que vamos nas analogias, que eu adoro uma analogia. Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria como um quebra-cabeça. Eu sou um quebra-cabeça, e quando eu não sei usar as minhas forças, quando eu não sei as minhas fraquezas, quando eu não entendo como eu funciono, eu tento colocar as peças no lugar errado, né? E aquela tentativa, aquela tentativa, aquela tentativa, e esse quebra-cabeça, ele não fecha nunca, não monta nunca, falta peça, sobra peça, não encaixa, não tem jeito, e tu gasta teu tempo ali. E quando tu entende o lugar das peças, né? Aonde esse quebra-cabeça, aqui eu só preciso fazer isso. E aí as pessoas dizem, às vezes dá aquela desconfiança, mas é simples assim? É simples É assim. simples. Não é fácil, mas é simples.
E a gente está tão acostumado, não é fácil, mas é simples. E a gente está tão acostumado que as mudanças, que as coisas boas, precisa ser. A gente vai fazer uma assim, Daiane. Em algum momento aqui a gente vai. É que tu acaba expondo bastante a pessoa, tá? Então, para fazer uma análise completa ao vivo, a gente não vai fazer. Tá? Não vai fazer completa É, de forma nenhuma, porque a gente vai lá na infância, a gente vai na raiz, então a gente busca muita exposição para ser ao vivo, tá? Eu não acho legal. A gente pode dar um spoiler, a gente pode fazer uma análise relâmpago, a gente pode fazer sim. algumas coisas, falar sobre isso. Agora, fazer uma análise de fato A é só gente com a pode pessoa. É explicar, só com a pessoa. porque é muito, acontece muito das pessoas virem perguntar, me lê aí rapidinho. Só É, que, cara, né, no começo eu não tinha muito esse cuidado. Eu li, a pessoa pediu, eu li. Aí a pessoa, é, né, 4 pessoas saiu chorando. Eu falei, gente do céu, é. mas a pessoa não está preparada para aquilo, né? Então, A gente você mexe tem em que. coisas É muito. responsabilidade. A gente É, mexe em coisas muito profundas, a gente. é, Enfim, a gente mexe na vida da pessoa. Então é muita é. responsabilidade para fazer assim uma análise O completa ao vivo. relâmpago, o relâmpago a gente pode fazer, sim, Pode, né? pode Tipo, sim. Pode. pegar. Tanto que até o nosso mestre, né, que é o Márcio, ele faz aqueles spoilers, ele pega e mostra o É, problema, mas ele nunca trouxe ao expõe. vivo uma exposição, porque tu, É, tu expõe a pessoa, tu expõe. Então, não tem é. como. Não tem como. Você vê claramente as pessoas, tipo, querendo sair, né? Isso. Isso, É, exatamente. Daí, e dói, né? Quem quer ser exposto assim na dor, sim, né? sim. Tu fala os recursos, tu mostra os recursos, então isso a gente pode fazer ao vivo, né? Os recursos é bacana, muito bacana, Sim, mas sim. para mexer na dor tem que ser no individual. Eu não, Sim. eu pelo menos não tenho coragem de submeter assim uma pessoa a tudo isso. Eu acho que isso é muito particular de cada um. E é que eu estava comentando sobre o quebra-cabeça. Então, é como tu disse, não é fácil, mas é simples. É Sim, simples. É simples. exatamente. Menina, tá fechando o nosso horário. O papo fluiu demais. Faltou perguntas. Eu acho que nós vamos ter que fazer o 3 desse mesmo assunto aqui, porque eu quero que tu traga na próxima, Sara, os exemplos de como tu usa, que eu acho que isso vai ajudar o que a Daiane quer entender. É Ah, boa, boa, boa. isso, para te falar em alguns exemplos que tu usa na tua vida, no teu dia a dia análise. Vamos trazer isso no próximo? Como a gente usa? Claro. Sim. E Eu como acho a que isso gente vai usa ser com a gente e bacana. com o outro, que eu acho que vai ser legal. Como a gente usa com a gente com o outro. Isso, isso. Então tá, obrigada. Eu que Foi agradeço. bem legal. Foi ótimo, adorei. Espero que todo Até mundo aí tenha gostado. Estejam isso, aqui na próxima semana para ver o resto. Para ver isso a mesmo. terceira parte. A Quarta-feira, terceira, 9 horas. isso aí. 9 Obrigada, horas no Sara. Brasil, tá? Tem que avisar que é 1 hora da tarde. Isso, isso. Então tá. Um beijo, boa quarta para todo mundo. Vamos lá. Até Vamos que eu tenho mais. atendimento agora. Até. Sim, até mais.